Projeto de Lei Ordinária 529/2018, iniciativa do vereador Felipe Braga Cortes. Dispõe sobre o direito à permanência na educação infantil. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.727, em 20 de março de 2018. Publicada na instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.824, em 8 de agosto de 2018. Substitutivo geral 31/35/2018. A votação é global e simbólica. Aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, o autor da matéria. Só vou pedir agora, que o vereador aguarde, que tem que ler o substitutivo. Substitutivo geral por proposição do vereador Felipe Braga Cortes. Substitua-se o projeto de lei pelo seguinte. Ementa. Acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 29 da Lei 12.090, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Ensino, SISMEN. Artigo 1º. Acrescente-se os parágrafos 1º e 2º ao artigo 29 da Lei 12.090, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Ensino, SISMEN, nos seguintes termos. Artigo 29. Parágrafo 1º. As crianças com necessidades educativas especiais, ainda que já tenham completado 6 anos de idade, têm, em situações excepcionais, devidamente fundamentadas, o direito à permanência na educação infantil pelo prazo de 1 ano. Parágrafo 2º. O direito à permanência mencionado no parágrafo anterior deverá ser atestado por, no mínimo, 3 profissionais de áreas diferentes, ligados ao atendimento da criança com a concordância da família. Em discussão, o projeto e o substitutivo geral. Para discutir, o autor, vereador Felipe Braga Cortes. Concedemos a palavra por 15 minutos. Bom dia a todos, quase bom almoço, né? Mas deixar claro, então, realmente essas discussões que foram anteriores, o presidente falou muito bem, são discussões importantes, é assim que se trata o parlamento, e desarmado de qualquer tipo, eles contra nós, assim, de uma forma muito democrática, eu queria tratar desse assunto e com uma tranquilidade muito grande para também não trazer esse projeto no sentido assim, olha, nós estamos levantando essa bandeira por uma questão política, por uma questão outra qualquer. Eu vou brevemente relatar o porquê de ter chego nessa situação de um projeto de lei, porque em todo momento a gente sabe como funciona, e é assim que funciona a democracia, tem a base, quem apoia o prefeito, tem aqueles que não apoiam o prefeito, faz parte. Senão, o que seria desse parlamento aqui se não tivesse um debate? Não precisava ter. Esse eu acho que é o fato que tem que ser falado, e para todos que estão aqui, tem as famílias, as instituições, tanto a UPA, o pessoal do autismo, o pessoal da Rede Verdão, deixar muito claro isso é democracia, e é assim que se faz, desde que tenha respeito, né, que tenha o entendimento, às vezes não é o entendimento que a gente quer, né, e às vezes, nem todas as vezes também a gente está certo em tudo. Eu tenho consciência disso. Então, quando houve essa questão da retenção, ou melhor, da não permanência das crianças, agora que deflagrou nesse início do ano, em março, em meados de março, e que acabou tendo um movimento de alguns pais, e a partir desse movimento dos pais, as instituições se movimentaram e fizeram, de alguma maneira, não só um movimento contrário, mas também tentando, junto ao município, por N vezes, o contato. Nós deixamos esse tempo, e a partir disso, que não houve resultado, a gente fez sim a entrada, a pedido deles, a entrada de um projeto de lei, do qual teve um substitutivo, a gente adequou, do qual o primeiro secretário leu agora. Quer dizer, as crianças com necessidades educacionais especiais, ainda que tenham completado 6 anos de idade, têm situações excepcionais, devidamente fundamentadas o direito de permanência na educação infantil. Então, isso seria
o que a lei está prevendo, o que ela está pedindo junto ao município. A partir disso, agora, nesses últimos meses, o que a gente fez? A gente falou com as instituições e pediu para eles novamente entrarem em contato, o que foi feito, se eu não me engano, ontem, com algumas pessoas que foram no município. A Gislane está falando que foram várias... Enfim, não, até porque a ideia é trazer o projeto de lei. É óbvio que é muito melhor trazer um projeto de lei que esteja em consonância com o Executivo. É óbvio, né? Até porque você vai trazer um conflito que acaba não sendo bom, na realidade, no sentido de realmente resolver o que todos vocês querem. Então, eu acho que o intuito aqui é sempre pelo diálogo, né? Sempre pelo entendimento. Então, a gente, como agente público, como político, a gente vai com as causas e levanta as causas, muitas vezes, às vezes, contrário ao que o Executivo quer, às vezes, muitas vezes, favorável, em função de pessoas que nos procuram. E pessoas que entendem do assunto também, não desmerecendo em nenhum momento a estrutura do município, que a gente conhece, né? Mas esse faz parte do contraponto. Então, eu vou começar aqui a nossa fala apresentando para os vereadores entenderem, eu acho que nada mais do que uma reportagem feita em março, eu peço que coloque no ar, são 2 minutos de reportagem. Peço a atenção de vocês, porque aí tem a posição da Prefeitura e a posição de algumas que estão aqui representando essas crianças. Faça o favor. Pais de alunos com síndrome de Down e autismo estão em um impasse com a Prefeitura de Curitiba. Eles querem que os filhos possam ficar mais tempo em um ano letivo do ensino regular. Já a Prefeitura acredita que essa medida é contra a legislação. Veja na reportagem do Bruno Fávaro. Marilene é mãe da Ana e para ela vai ser melhor que a criança permaneça no pré e não avance para o primeiro ano. Eu acredito no potencial da minha filha. A minha filha tem o potencial para ir para uma primeira série, mas não hoje. Hoje ela precisa ser trabalhada mais, hoje ela precisa aprender mais, ela precisa com que o cognitivo dela seja melhor elaborado. Essa reunião é de pais com crianças com síndrome de Down ou autismo. E eles querem que as escolas da rede municipal continuem com as crianças na mesma série do ano passado. Na opinião dos pais, essa permanência é fundamental para que as crianças aprendam melhor e não sofram no futuro. Essa janela cognitiva, onde a gente tem uma possibilidade de um cérebro mais maleável, com mais plasticidade, é uma coisa muito boa para muitas crianças. Não vamos dizer para todas, porque quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de particularidades, de cada ser muito único. Então, seria importante que cada escola, em parceria com a família, pudesse avaliar quanto aquela criança ia ganhar permanecendo ou indo para o primeiro ano. Mas as escolas municipais de Curitiba são contra essa medida. Para a Prefeitura, as crianças podem continuar junto com a turma. Os pais entraram na justiça e uma liminar permitiu que os pequenos continuem na mesma série. No entanto, a Prefeitura já tenta derrubar essa decisão. Nós seguimos a LDB. Então, dentro de toda a questão da legislação de ensino, esta retenção ela não é permitida. A orientação ela é legal de que a criança deva avançar e à medida que ela vá cursando novas etapas de ensino, a sua aprendizagem vá sendo qualificada de acordo com as novas oportunidades que ela tenha para aprender. A presidente da Associação Reviver Down, que defende os direitos dessas pessoas, teme que a liminar deixe de valer. Para a associação, é preciso uma decisão definitiva. Nós queremos nossos filhos na escola regular e eles têm direito a isso, de um atendimento especializado, porque a lei assim determina também. O problema é que o município está vendo um dispositivo da lei e não a lei como um todo. É um desejo de que ela cresça, que ela continue nesse crescimento que ela vem desde o dia que ela nasceu. Bom, celular aqui. Bom, dentro do que foi, eu deixei claro aí a reportagem para tem os dois lados, as posições, já que no momento de votação a gente não, isso é uma situação da Câmara que talvez tenha que ser revista. No momento da situação a gente não tem o tempo, né,
não sei se haveria condições, mas seria bacana se no momento da votação tivesse a possibilidade de cada parte falar, porque nós estamos aqui realmente para escutar. Mas eu quis deixar aí, porque eu acho que é uma forma dos dois lados aqui se apresentarem para vocês, né, no sentido da defesa. Veja, tem uma palavra que é dita pelas mães e repetida, que é a palavra equidade, né, que você tenha equidade em relação a esse assunto. Então, eu vejo assim, as ações do Ministério Público, segundo as informações que a gente teve, antes mesmo dessa gestão, elas ocorriam. Ela tinha as ações do Ministério Público, mas não chegava nem a ser efetivada, porque muitas vezes existia o consenso, a mediação, se é isso a palavra, no sentido de analisar cada caso. A partir desse momento que houve realmente, em função do que a secretária relata, do cumprimento da LDB, houveram as ações do Ministério Público, algumas os familiares realmente buscaram e foram dar continuidade, alguns outros, por N questões, acabaram desistindo, mas uma delas está aqui, que o pessoal da associação deixou para cada vereador, que é o processo 0004.007, né? Ele tratou do caso da Ana Bravo Penas, né? E do Leonardo Pereira Valache, do Rafael Machado e do Miguel de Castro Guilherme Busato. Enfim, tem os pais aqui. O Ministério Público se manifestou pela concessão da tutela provisória de urgência por favor dos demais infantes. Né? Então, isso está valendo para esses 4. Daí, posto isso, concedo a tutela provisória de urgência em caráter antecedente e determino liminarmente o município de Curitiba, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, a matrícula desses alunos que eu falei. Isso aqui tem um custo de tempo, um custo para o município de procuradores, como todas as ações que a Procuradoria do município tem em muitos casos. E não são só casos desse tipo, casos na área de urbanismo, né? Houveram vários na questão do recuo que sempre atinge. Então, nesse caso específico, eu vejo que vai persistir essa situação, porque os pais, por mais que muitas vezes, e aí tem que fazer uma ponderação muito grande em relação ao que eles passam. Cada família tem famílias com 2, 3 autistas, no caso do autismo, e assim por diante. Então, o fato é que cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso, através da aprovação dessa lei, que não é uma lei que está dizendo assim, não, o município vai ter que deixar a criança ficar 1 ano retida. Não, não é isso. O município poderá, através da lei, é uma forma até de garantia para essas famílias, que são tantas outras que virão com o mesmo problema, a garantia de que possa o município fazer essa mediação através de um corpo técnico, que reunido junto com os pais, eu vejo isso, não é uma dificuldade, eu acho que isso é factível, que possa se decidir e ter uma análise técnica com psicólogos, com professores, enfim, com todo o corpo técnico da prefeitura, que, diga-se de passagem, é um corpo técnico maravilhoso, a gente sabe. Né? Então, com esse intuito. Agora, muito melhor do que trazer em forma de projeto de lei, e aqui eu sendo muito sincero com vocês, era uma condição, talvez, administrativamente, ser resolvido isso. E, infelizmente, vereador Pierre, eu posso estar enganado, porque eu não participei efetivamente das reuniões, até para não prejudicar as reuniões, no sentido de toda essa questão, o Felipe não é da base, o Felipe não vai ser atendido pela secretária, assim por diante. Gente, tira-se isso. Isso pode, eu estou dizendo de coração mesmo, até porque que são, no caso aqui de Curitiba, talvez são 16 crianças esse ano, não sei. Poderia ter sido resolvido. Então, a tentativa deles foi muito grande. Eu sei, vereador Pira, que da tua situação, também do teu empenho, eu acho que a Vossa Excelência tem o direito de falar aqui e poderá, tem o direito, não, cabe a Vossa Excelência, como líder do prefeito, falar. A intenção não é, aqui,
desarmar, vamos desarmar essa situação de eleitoral, de coisa. Gente, isso aí tem frutos, claro que tem, a gente acaba sendo bem reconhecido por esse, por aquele grupo, mas às vezes o outro grupo não reconhece a gente como uma pessoa que seja representante. E outra, eu acho que representante nessa causa são todos nós, não tem uma pessoa, um político, e muito menos um funcionário público do município, que tenha esse carinho, essa forma de análise. O que ocorre é que quando entra, muitas vezes, a política no meio, ocorre a tensão. E a tensão vira o quê? Vira um conflito. E eu não estou dizendo que isso tenha ocorrido, tá? Mas muitas vezes isso acaba gerando uma dificuldade de se resolver uma situação que pode ser resolvida, talvez, de uma forma mais prática, né? Então, a gente realmente acha que o projeto de lei, primeiro, não tem um impacto financeiro, talvez muito grande. É evidente que uma retenção tem um custo para o município, mas nós estamos falando de um índice pequeno, mas tem muito mais do que o custo, tem uma situação pessoal daquela família. A gente tem que analisar que, às vezes, muitas vezes, o emocional vale muito mais do que a razão. E o emocional dessas famílias com seus filhos é muito forte no momento de colocar numa escola, no momento que vai deixar aquela criança que tem, sim, as dificuldades que tem, e que merece, sim, ir para frente. Claro que merece. Ela merece ser futuramente empregada, ter um apoio. Então, mas tudo isso, dentro do espectro que tem um autismo, dentro do espectro que tem um Down, e tantas outras, que a gente tem a mielomeningocele, agora que a gente está também lidando, e agora, recentemente, a vereadora Maria Letícia estava com a gente lá, teve um encontro de doenças raras. Nós temos doenças nomes estranhos, Cornélia de Lange, que eu fui agora entender o que é a Cornélia de Lange. Tem a Williams. Mais 15 minutos, por favor. Eu não sei se eu vou usar os 15. Uma parte na sequência, vereador. Minutos, vereador. Então, essas doenças raras, o que está acontecendo hoje? Graças a Deus, o terceiro setor e aí os movimentos de vocês, mães, que são mães e pais, estão fazendo a diferença no sentido de buscar os seus direitos. Existe, às vezes, um avanço a mais do que o município ou o Estado pode dar? Existe. A realidade existe. A lei de inclusão, ela é pesada, né? Para tornar ela factível de uma hora para outra, não é fácil, pela estrutura que o Estado tem e o município tem. Mas ela está aí. Pode ser 4 pessoas, pode ser 4 crianças, mas tem o direito de acessibilidade e tantas coisas mais. As coisas estão melhorando, né? Eu acho que esses movimentos que vocês fazem, o próprio movimento político, de alguns políticos que se engajam mais, eu digo político no geral, né, que se engajam mais nesses temas, cada vez mais isso tem acontecido, né? Então, eu vou dar uma parte à vereadora professora Josete e aos apartes a quem quiser, para encerrar, eu não quero tomar muito mais tempo, até por função do horário. Obrigada, vereador Felipe, pela parte. Eu, como professora da Rede Municipal de Ensino, e que, obviamente, nós acompanhamos o dia a dia das escolas, e também, né, durante um bom período, fui regente, sempre buscando que o nosso trabalho realmente garantisse, né, um atendimento de qualidade para todas as crianças, né, mas principalmente para aquelas que precisam mais da nossa atenção. Nós sempre tivemos a preocupação em pensar caso a caso, né? Eu, das escolas, infelizmente, tive a possibilidade de estar trabalhando em escolas com equipes muito comprometidas. A última escola que eu trabalhei, inclusive, a Escola Rolândia, que é uma referência em termos pedagógicos no município de Curitiba, nós sempre tínhamos a preocupação em que aquela criança que estava sendo, né, enfim, tema de debate para aprovação ou para retenção, né, nós tivéssemos realmente todos os elementos para avaliar, né? E aqui eu não me refiro só
as crianças com necessidades especiais. Nós estamos falando de todas as crianças, né? De todos os nossos estudantes que estão nas escolas. Então, ao final do ano, a gente sempre procurava fazer uma reunião pedagógica envolvendo o professor da turma, envolvendo o professor que provavelmente iria dar continuidade, né, àquele trabalho que receberia provavelmente aquela criança, né, junto com a equipe pedagógica, para debater se aquela criança teria as condições de acompanhar, né, antes era série, né, agora é ano, né, o próximo ano que ela seria promovida, ou não, né? E, infelizmente, não é dessa gestão. Há algum tempo, nós já sentimos uma pressão do Executivo no sentido de uma aprovação em massa. Eu não sou a favor da reprovação. Eu acho que, inclusive, né, a escola tem que ir, o poder público, via a Secretaria Municipal de Educação, tem que garantir o contraturno para todas aquelas crianças, para que elas não sejam reprovadas, né? Então, essa é a nossa defesa, né? Então, quando a gente fala dos ciclos de aprendizagem, né, essa é a nossa defesa, porque o processo ele é permanente, né? O processo educativo, muitas vezes uma criança nos surpreende, né? Ao final do ano ali falta pouco, às vezes, para ela dar conta daqueles conteúdos, né, e poder prosseguir. Então, nós sempre tivemos todo o cuidado para isso, né? E acho que grande parte das escolas tem esse cuidado. Então, quando uma equipe pedagógica, junto com os professores, define que é melhor para aquela criança ela ser retida, pode ter certeza que foram feitos todos os esforços para que se garantisse, né, que ela pudesse estar progredindo para a série do ano, enfim, para a série no ano seguinte, para a próxima série. Agora é ano, né? Agora mudou a nomenclatura, o primeiro ou nono ano. Desculpe, mas é que como professora a gente se empolga. Mas eu só gostaria de dizer, né, que eu gostaria que a gente não precisasse de uma lei como essa para garantir o direito da criança, garantir o direito dos pais, né, garantir o direito à aprendizagem dessa criança. O ideal é que a gente tivesse, por parte da Secretaria, uma sensibilidade no sentido de respeitar a decisão da escola, de respeitar a decisão da equipe pedagógica e dos pais, né? Mas vou me manifestar favoravelmente a esse projeto, porque não é o que a gente tem encontrado. E estou falando, não é só dessa gestão, de gestões anteriores, né? Desde o debate dos ciclos de aprendizagem, que eu acho que ele tem sido utilizado de uma forma que não é a mais adequada, né? Então, me manifesto favoravelmente ao projeto, vou votar favorável, mas com esse entendimento, que nós temos que respeitar o tempo da criança, a decisão dos pais e da equipe pedagógica da escola. Obrigada. Obrigado, professor José. Eu vou passar para o professor Euler, só quero dar mais uma, eu me lembrei agora, mais um testemunho. No sábado, a gente teve nesse evento de doenças raras. Foi lá na Associação Banco do Brasil. E tinha uma pessoa que estava apresentando lá, que é da Associação Brasileira de Cornélia de Lange. E na hora que eu fui falar, ele é pai, naturalmente deve ser pai de criança, com certeza é. Ele é de São Paulo. Ele falou assim, ó, esse assunto nós estamos tocando em São Paulo. Está dando o mesmo problema. Então, e daí, junto com isso, na semana passada, uma moça me mandou um WhatsApp, ela era de Araucária, Piraquara. E ela me falou, eu estou sabendo que você está mexendo através disso, daquilo, de vocês, talvez tenha chegado a nós. Eu falei, mas Piraquara não tenho muito contato, mas vamos lá. Piraquara, mesma situação. Ela estava no evento, eu tirei uma foto, inclusive, com a filha dela. A filha dela tem Cornélia de Lange. Ela estava desesperada. Sabe o que é desesperada? Chorar. Ela estava desesperada, porque ela precisava colocar a criança, a garantia da criança, na questão da permanência dela, que não tinha a menor condição dela ir para outro ano. Eu tomei a liberdade e eu conheço o prefeito já marcou uma audiência com a secretária de Educação. Eu quis dar esse exemplo pelo seguinte, Curitiba é muito maior, é uma cidade, é capital, tem uma estrutura gigantesca, de estrutura de município, de estado também, evidente. Eu digo de município quanto a Curitiba. O que uma lei dessa faz?
e daí, se for o caso da gente aprovar, todos assinarem e a gente realmente fazer um movimento nesse sentido. O que traz? Traz que seja qual secretária for, ou secretário for, com qual, talvez o entendimento dela, e não vou contra o entendimento técnico que tenha, mas talvez um entendimento maior do que tudo isso, os próximos secretários tenham isso já pautado. Não seja mais um problema para ser levado adiante. Porque, uma parte, vereador. Porque, infelizmente, isso vai ser tratado via judicial. E, infelizmente, a Procuradoria vai ter custo. E aquelas famílias vão ter que contratar um advogado. Mas isso não tenha dúvida que vai acontecer. Porque é a vontade dos pais. Contra a vontade dos pais, não tem jeito. Não tem jeito. Vai ter que ser convencido dos pais? Vai. Naquele momento de decisão, talvez os pais tenham que ser convencidos, sim, por uma equipe técnica que vai explicar e ponderar. Os pais vão brigar até o fim. Mas talvez chegue um momento que eles dizem, não, tá bom, nós vamos fazer um teste. Vamos ver, senão ele volta. Veja, eu estou falando nesse sentido e queria que não fosse um projeto de lei só meu, porque fica aquela coisa parecendo, não. Isso chegou a nós no momento que a gente estava discutindo sobre isso, e eu expliquei para eles a situação que seria de colocar um projeto de lei se não tivesse um entendimento com a prefeitura. A gente sabe disso. O que nós estamos tentando aqui é, de alguma forma, forçar, sim, né? Forçar no meio que a gente pode, como legislador. Nós estamos aqui não jogando todo mundo contra a prefeitura, não é essa a intenção, não. Eu não quero que seja assim. Quero que seja, mas chegou um momento que, como não houve entendimento, a gente tem que provocar, sim, na forma de projeto de lei, e aqui nessa casa é para isso. É para a gente discutir. Tem que ter a opinião pública envolvida nisso também. E eu passo a parte ao vereador professor Euler, e quem pediu na sequência? O Silberto. Eu tenho 4 minutos aí, 5 minutos. Bom, vou tentar ser o mais breve possível. Bom, primeiro destacar o quanto é importante esse assunto que está sendo debatido, e não só importante como controverso. Eu estava pesquisando aqui legislações a respeito, e sem ordem de importância, mas vou citar as duas, né? Segundo a LDB, as crianças com 4 e 5 anos de idade não poderão ser retidas ou reprovadas na pré-escola, né? Esse é o entendimento segundo a LDB. Mas, ao mesmo tempo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 28, no inciso 1º, eu falo o seguinte, o artigo 28 fala, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Ao inciso 1º, um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. Pode-se considerar que aquela criança não tem mais condições de aprendizado se ela for levada por uma série posterior. E, nesse sentido, defenderia-se, então, a retenção. No inciso 2º, fala o aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem. Mais uma vez, a questão da aprendizagem, se ela estaria sendo prejudicada ou não com o avanço. No inciso 3º, um projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis. Nessa questão de a retenção ser uma forma de especializar o atendimento, diferenciando as crianças entre si, né, é algo para se debater. No inciso 5º, a adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência. Eu creio que os pais, quando pedem a retenção, eles estão pensando justamente nisso, em medidas individualizadas. Não é reter todo mundo, mas reter aqueles que, de alguma forma, necessitem de alguma atenção individual. Então, eu vejo aqui 2 legislações de âmbito federal, a LDB e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e que permitiriam 2 análises completamente distintas. Então, eu, particularmente, eu apelaria mais para a questão, menos para a questão legal, visto que existem as 2 legislações, eu iria para a questão mais do sentimento, a questão sensível, e talvez o desejo dos pais tenha que surtir, nesse caso ali, algum efeito preponderante sobre a razoabilidade das leis.
realmente é um assunto controverso, é um assunto que eu acho que merece, inclusive, o debate mais longo aqui da casa. Obrigado, vereador professor Euler. Só para dizer aqui, eu estou com uma matéria da CBN, Band News, após barrar crianças com síndrome de Down em creches, prefeitura promete reavaliação. Isso foi... Essa reportagem foi desmentida. Foi uma reportagem feita, já foi, inclusive... Então, desculpa. Obrigado. Mas é que quer dizer, está online ainda. Mas beleza. Mas que bom se fosse, então, para ser reavaliado. Uma parte, vereador. Professor Silberto, tem 1 minuto e meio, daí eu acho que quem quiser pode vir rapidinho. aqui e debater. Quero parabenizar você, Felipe, vereador, pelo debate, trazer esse debate à tona aqui, porque acredito que a autonomia da escola é fundamental, porque, na verdade, os professores convivem o ano inteiro com a criança ali, os pais, e eu acho que essa autonomia é fundamental. Todo final de ano, os conselhos de classe, o conselho da escola, que a decisão tomada ali sempre é em prol da criança, não pensa em números, né? E dizer, também quero parabenizar, também aproveitar a Secretaria de Educação do município pelo trabalho que faz os relatórios que entregam nas escolas estaduais para o 6º ano, que nos ajudam muito no desenrolar nossa atividade. Obrigado, para não tomar seu tempo muito. Obrigado. Eu vou deixar, não sei se tem mais alguém que vai discutir, porque acho que é importante ter esse debate, aproveitar o momento. Novamente dizer que isso aqui não é uma disputa no sentido político, né? A política está no ambiente, nosso papel, mas não é uma disputa, dizer assim, a prefeitura está errada e nós estamos certos. Não. A gente sempre quis o entendimento. Agora, quando não surge o entendimento e o conflito vai permanecer, porque o conflito irá permanecer. Como que vai permanecer? Na forma judicial. Irá permanecer. De alguma maneira, a gente precisa resolver. Vereador, fica aqui, tem 30 segundos para finalizar. Fica nosso pedido para que votem favorável, e se for o caso, o prefeito pode vetar ou encaminhar um novo texto que for razoável à prefeitura e também aos pais e aos familiares. Obrigado. Continua em discussão, vereador Pia Petruzzello. Nós temos 10 minutos ainda de sessão. Pergunto se tem mais algum vereador inscrito. Com a palavra, vereador. Na sequência, se eu não conseguir em 10 minutos, pelo menos mais 10 de prorrogação da sessão, porque nós estamos chegando a um entendimento hoje aqui, porque esse projeto é bastante delicado. Vereador, então, de imediato, se o senhor se sentir à vontade, o senhor pode ir até a bancada. Pelo menos mais... Encaminhar o requerimento. Então, faça um requerimento. O requerimento, então, mais 15 minutos, acho que é suficiente. 15? Nós estamos então, que hora? Do meio-dia mais 15, é isso? Então, isso? Exatamente. Okay. Então, além do nosso horário de encerramento... Além dos 10, seriam 25 minutos. Acrescentaremos mais Ótimo. 15, perfeito? Isso. Vereadores favoráveis à prorrogação da nossa sessão por mais 15 minutos, permaneçam como estão. Aprovado. Com a palavra o vereador Pia Petruzzello. Bom dia a todos. Eu quero aqui, primeiro, agradecer a forma como o Felipe se posicionou e mostrou, e também deixar muito claro aqui que é importante, mais uma vez, deixar claro de que esse não é um debate político. Nós precisamos aqui ter esse entendimento. Nós estamos lidando com vidas, estamos lidando com pessoas, estamos lidando com famílias. Eu, dentro da minha deficiência, que vocês sabem a qual eu tenho, é um tipo de situação. Se me permite, o Tiago e a Priscila, dentro do filho, dentro do transtorno do espectro, outra situação. As famílias da Reviver, dentro do Down, outra situação. Eu quero aqui tentar ser bem pragmático nesse assunto, porque eu não sou contra a retenção. Não é que eu sou contra o modelo. O que eu observei aqui só, Felipe, são alguns casos que chegaram até nós e também a forma como o projeto ele foi, eu diria até mesmo, se me permite fazer uma crítica construtiva a você, redigido. Eu concordo aqui a Gislaine Budel, Departamento de Inclusão, e aí já faço um novo convite para que
as mães, o Tiago também, já faço, podemos ir essa semana ainda na secretaria com a Priscila para conversar com a secretária de Educação, porque tem também, eu sei que vocês têm um filho com 5 anos e que está no período próprio da possível retenção, tá? E alguns pais que buscaram, no ano passado, a questão da retenção, dos 16, 17 que buscaram, 14 ou 12 conversaram com os pedagogos das escolas e os pedagogos convenceram, se a gente pode dizer assim, ou conversaram com as famílias e as famílias entenderam que naquele caso era melhor a criança avançar. Eu não vou jogar a minha história da área da pessoa com deficiência. Tudo aquilo que eu fiz pelo transtorno do espectro autismo, pela síndrome de Down, que ajuda a Riverdale, assim como Felipe Braga Cortes. Nós não vamos jogar a história no lixo. E ao mesmo tempo me parece um tanto quanto injusto aos colegas vereadores expor, como diz o Euler, os vereadores a uma votação muito, muito delicada como é essa. É um tema, na minha opinião, de que não há verdade absoluta. É um tema demais de complexo, onde existe uma legislação brasileira de inclusão contrária, uma determinação do Ministério da Educação contrário, e existe, por um outro lado, o sentimento do pai e da mãe. E quem somos nós para julgarmos o sentimento de um pai ou de uma mãe? Nós não somos ninguém. E não temos este direito. A minha pontuação, Felipe, aqui é basicamente, inclusive, técnica com relação ao teu projeto. Quando, inclusive, você usa a expressão necessidades educativas especiais. E isso, Felipe, abrange o cognitivo físico, emocional, comportamental no desenvolvimento. Você não está só falando de uma criança com autismo, não está falando só de uma criança com Down. Você poderia, inclusive, estar falando de uma criança que tem alguma outra deficiência ou até mesmo um problema, me corrijam, de déficit de atenção ou coisas parecidas. A Secretaria de Educação do município de Curitiba tem um estudo de que há um grau de satisfação no atendimento à criança com deficiência na inclusão muito, muito positivo. As crianças que estão na inclusão hoje em Curitiba são muito mais bem atendidas na rede pública do que na escola particular. E isso é lidar com vida, isso é lidar com o ser humano. O vereador Hélio, que tem um irmão com uma deficiência, já velho, se é que podemos usar a expressão velho, porque não é uma criança, sabe quão delicado é esse assunto. Eu concordo, e o Felipe toca num ponto, Josete, Felipe, eu e Euler, temos aparentemente o mesmo entendimento de que este não era um projeto de que, primeiro, que não há uma verdade absoluta, e a Josete toca num ponto que em Portugal já foi feito um estudo, de que é muito melhor fazer o contraturno, e você disse isso aqui, Josete, até me corrija se eu estiver equivocado, de que você também era contra a reprovação. E talvez seja esse o ponto que nós precisamos analisar, de que o contraturno seria muito mais apropriado do que se reter uma criança. O que eu quero aqui falar para vocês agora, nesse momento, olhando nos pais, olhando na Gislaine, olhando aqui nos conselheiros tutelares que estão aqui também nos observando, a minha sugestão que eu queria passar aos vereadores é a seguinte, e eu acho que uma sugestão muito plausível, para que a Secretaria de Educação venha à Câmara Municipal, através do Núcleo de Inclusão, explicar como isso se dá e como isso é feito, para que aí sim os vereadores possam refletir e tomar uma decisão de consciência daquilo que é melhor para a situação e não para a criança. Repito, vereador Pia, daí, repito, por favor. nós não temos, eu não me sinto preparado, e com todo grau de humildade digo, para votar um projeto com tanta complexidade quanto esse. Seria, na minha modesta opinião, um afronto aos pais e um afronto à legislação. E essa casa, que se notabilizou por debates como este, de extremamente conteúdo,
tem que trazer essa reflexão. Eu faço aqui agora essa reflexão, de que nós, e Felipe, eu preparei até, junto da minha assessoria, meu caro amigo, e repito, deixo isso de forma muito clara, que nós dois, você também tem essa bandeira há muito tempo, é reconhecido dentro de várias instituições desta cidade, sua família e você. Peço para que nós possamos retirar esse projeto por alguns dias de pauta e trazê-los novamente, para que a Secretaria de Educação possa vir se manifestar. E Felipe, me permita dizer mais. Existem alguns erros aqui, inclusive técnicos nele, e que eu não quero fazer a crítica no microfone, para não parecer, inclusive, uma chamada de atenção ou ser deselegante com você. E quero fazer isso junto, em off, inbox, como diz a Julieta Reis, o termo hoje correto aí na juventude seria o inbox, né, da rede social, para que a Gislaine, a Maria Silvia, o núcleo de inclusão, possa vir aqui prestar os seus esclarecimentos. No meu entendimento, colocar os vereadores agora nessa votação seria dizer, e vou dizer mais, com a grande chance do prefeito vetar este projeto. Porque ele, quando o prefeito vai trabalhar em cima de um projeto de lei, ele trabalha muito mais a questão, logicamente, legal, do que a questão, muitas vezes, moral, constitucional, etc., enfim, social e tal, ele fica muito mais atento à legalidade do projeto. E a essas mães que estão aqui, e que sabem aquilo que eu já fiz pela área da pessoa com deficiência, e a minha luta, que é uma luta nossa, não é uma luta do Pier, não é uma luta do Felipe, é uma luta de vocês e de nós, porque vocês sofrem preconceito diariamente, e a minha principal luta é para que isso um dia, literalmente, acabe. Eu não quero entrar no processo na minha opinião, esse é um processo muito delicado e muito técnico. Carece de um debate, e até, Felipe, se posso te ajudar, inclusive, vereador, se puder me permitir uma ajuda nesse projeto. No projeto, o Felipe não colocou, inclusive, ali, quem seriam, quais os profissionais a fazer a avaliação. Quais seriam os profissionais que veriam no decreto, é isso? Mas é que não está no projeto, por isso que não ficou explicado. Então, eu queria só, se fosse possível, fazer, através da tua sugestão, fazer uma sugestão. Ok. Então eu vou ouvir o vereador Tiago Ferro e, na sequência, escuto o vereador Felipe. É muito importante o projeto, vereador Felipe e vereador Pia, que são defensores dessas causas aqui na Câmara. 2.345 crianças com necessidades educativas especiais no município de Curitiba. A vereadora Josete, líder Pia, falou que na análise, muitas vezes, das escolas, de reter ou não as crianças, a Secretaria Municipal de Educação não tem tido a mesma posicionamento, tem sido um posicionamento diferente. A minha pergunta é, dessas 2.345, você falou em 14 o ano passado, e 2 que não foram, as famílias não foram convencidas, enfim, 4 ficaram. Que entraram na justiça. Isso. Existem 4 famílias que entraram na justiça e ganharam. Isso. A liminar e ganharam o direito de reter. Tá? Então, eu acho que a questão da nomenclatura, necessidades educativas especiais, que engloba muito maior, eu acho que talvez precisava corrigir o vereador Felipe, mas a fala da professora Josete de que há uma diferença do apontamento da escola e com a secretaria, isso é muito importante a gente ter essa explicação de fato e talvez a sua sugestão esclareça. Então, eu acho que antes da votação a gente precisava de fato ouvi-la. Por isso, ótimo, vereador Tiago Ferro, sempre se posicionando muito bem. Vereador Felipe, eu quero ouvir a sua sugestão, e enquanto o senhor encaminha para a bancada, o vereador Volmir. O senhor presidente, talvez mais 5 minutos, não sei se é possível. É possível. Alô? Vossa Excelência, eu vou ampliar o seu tempo mais e o Felipe 10, para a sugestão. O que é necessário. Vereador Pia, estava conversando antes
aliás, no início da sessão, com as representantes que estão defendendo a causa, com as mães, inclusive. Vossa Excelência não quis comentar, mas eu quis deixar claro, quero falar no momento que este projeto passou pela nossa CCJ. E defender os vereadores aqui, eu entendo que todos, como bem usou o professor Euler, todos, pelo sentimento, seriam favoráveis, ou são favoráveis. Lembrar que na CCJ houve uma grande discussão entre os colegas, porque, primeiro, vereador Pierre, esse projeto não poderia ser como lei, teria que alterar a lei 12.090, 2006, que organiza o sistema de ensino no município, teria que ser uma alteração. E pelo parecer da Procuradoria, nós temos, como mencionado aqui, o Plano Nacional de Educação, nós temos o PNE e temos também a Lei de Inclusão. Ou seja, haveria um confronto das normas, seria inconstitucional. Eu lembro bem, o dia que nós discutimos na CCJ esse projeto, e nós entendemos que esse projeto teria que vir a plenário, mesmo sob um pequeno entendimento de ser constitucional ou não, porque foi alguns momentos após, quando aconteceu aquele embate entre a Secretaria de Educação, a Prefeitura, digamos assim, e alguns pais que tiveram a questão da progressão do ano ou a retenção, e houve um manifesto em frente à Prefeitura. Uma semana, alguns dias depois, apareceu o projeto. E nós entendemos, não só como vereador, cidadão, até como pai, nós da comissão entendemos que era saudável e necessário o debate desse projeto aqui no plenário. Eu estava olhando no início da sessão, quando conversava com a Marlene, eu até peguei o projeto para analisar, e dar uma olhada na legislação, vereadora Maria. Nós temos, não o 28, que o professor mencionou, mas o 31, o artigo 31, ele já estabelece que o município tem que dar esse acompanhamento, que ele tem que estabelecer as normas. E se nós pegarmos o parágrafo 3º do artigo 47, ele já estabelece que o Conselho Municipal de Educação ele tem que fixar as regras e as normas de forma complementar ou suplementar para retenção ou não. Agora, vereador Pierre, queria deixar bem claro para finalizar, hoje, se fosse, no momento, se for votar, eu votaria, eu vou esquecer os meus 5 anos de graduação e os 2 de pós, esqueço o que nós aprendemos na legislação e votaria com sentimento. Por quê? Porque eu sou pai, e como pai a gente quer o melhor para o filho, independente da legislação. Agora, deixo claro que eu entendo que não é uma questão política, nós estamos perto do final do ano, poderemos ter um embate novamente entre os pais e o sistema de ensino nossa Secretaria de Educação, mas entendo necessário que se tivesse um discurso, um debate mais prolongado. Nós trazemos aqui a Secretaria ou especialista que possa vir conversar com os vereadores para termos uma votação consciente e sabermos o que é o melhor para as crianças. A parte vereador, obrigado, doutor Valdir. Obrigado, vereador. A parte, vereador Pierre. Muito obrigado. Vereador Felipe Braga Cortes. É assim, ó. Bom, eu não vou entrar na polêmica na questão do projeto, acho que isso tem ajustes e pode ter erros, como eu posso estar certo e a Vossa Excelência pode estar certo. Eu só quero dar para as pessoas que estão aqui, para entenderem, o projeto tramitou, evidentemente, em todas as comissões, a gente colocou o máximo possível de informação, presidente, por via digital, para todos os envolvidos, inclusive a Prefeitura. A Vossa Excelência sabe que as instituições vieram pedir a Vossa Excelência para colocar na pauta, porque, infelizmente, ele já tinha prazo para estar na pauta e não foi, e nós tivemos que usar o regimento, né? Mas, mesmo assim, presidente Serginho, nós conversamos com Vossa Excelência e pedimos 20 dias para que Vossa Excelência tivesse uma tratativa, o vereador Pierre estava viajando nessa época, uma tratativa com o Executivo para tentar resolver. Inclusive, eu tiraria o projeto de lei se fosse resolvido. Isso eu quero deixar muito claro aqui. E aí, como não houve, a Vossa Excelência respondeu, eu não tive resposta da educação, eu falei, então, Serginho, presidente, eu vou usar o regimento e vou pedir para colocar na pauta. Então, é assim, não é bem assim. Eu acho que
a provocação é importante, foi feita, ninguém está aqui para não resolver, eu acho que aí o parlamento é isso mesmo, é tentar fazer uma mediação e tentar chegar num acordo. Então, vereador Pierre, eu diria assim, ó, eu falei com o vereador Euler, professor Euler, que é o presidente da Comissão de Educação, ele faria uma extraordinária essa semana, ele disse que ele conseguiria fazer uma extraordinária essa semana, com a presença evidente do Executivo, com as nossas presenças, né, que eu acho que é importante, assessorias, enfim, e junto com os representantes que estão aqui. Então, ficaria uma reunião extraordinária essa semana da Comissão de Educação. Após isso, aí eu pediria o prazo que fosse colocado em pauta, desde que passada pela Comissão de Educação, na próxima segunda-feira. Eu acho que teria tempo suficiente para ter essa reunião, ter esse estabelecimento desse possível entendimento, que é o que a gente quer, né, que seja o entendimento. Eu acho que tem que ceder um pouco de cá, um pouco de lá, para ter um entendimento. Ninguém consegue fazer entendimento sem ter uma... Então, ficaria o acordo nesse sentido. O professor vai usar a palavra fazer pela Comissão de Educação. Eu só lamento que esse projeto não tenha passado pela Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência. Isso... Que também foi outra barbaridade. Isso... Então, não quero culpar nem A nem B. Não entendi. Não passou pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, qual eu presido. Esse projeto não passou. Então, vereador Euler, por gentileza. Bom, vereador Pierre Petruccello, eu conversei com todos os membros agora da Comissão de Educação, a Gislaine também, e todos concordaram em fazermos uma reunião extraordinária da Comissão de Educação, quinta-feira agora, às 8h30. Então, estendo o convite ao senhor, ao Felipe Braga Cortes, para que estejam presentes. Estarão presentes representantes do Executivo, os pais também. Vou estender o convite à secretária Maria Silvia, para que a gente possa ter uma reunião em que todos coloquem aí suas visões e que a gente possa chegar, se possível, a um consenso. Tá? Então, quinta-feira agora, às 8h30, vai haver então a reunião extraordinária da Comissão de Educação. Eu sugiro, então... Eu vou fazer encaminhando na bancada a retirada por 5 sessões e aí você faz a reunião na quinta, na sexta ou na segunda. 5 sessões seria quando a próxima, Pierre? 5 sessões seria na outra. Então daria um tempo de discutir suficiente, entendeu? Então eles realmente queriam para a semana que vem. Foi esse o entendimento que eu fiz. Será que não poderia ser para quarta-feira que vem? Veja. No nosso há um entendimento. 4 sessões. 4 sessões. Quarta-feira que vem. Pode bem. ser quarta-feira? Porque vocês terça-feira não podem, né? Então, quarta-feira. Poderia ser quarta-feira? Vereador, eu só vou fazer uma sugestão, pedir aos vereadores. Vossa Excelência levantou a questão que não passou em trâmite pela Comissão de Acessibilidade desta casa. Da pessoa com deficiência. Porém, isso. Porém, eu, como presidente, a minha atribuição me remete e eu posso convocar essa reunião em conjunto, assim que vocês tenham uma data definida, para que as comissões possam se reunir. Então, Vossa Excelência... Veja, por mim não há problema de fazer a reunião. Pode ser. Só que se vocês se entenderem nesse sentido, só a questão do nosso calendário, que está um pouco apertado. Presidente, como já vai haver uma reunião extraordinária da Comissão de Educação na quinta de manhã para tratar desse tema, se for entendimento também do presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, fazemos em conjunto. Nós debatemos então agora na sequência, só lembrando que o projeto... Depois eu queria que, deixando bem claro que eu não estou entrando na questão da retenção, e sim da parte técnica, onde, inclusive, na defesa... Vereador, só mais uma vez, interrompendo, eu acho que se vocês puderem protelar é pelo seguinte, na quarta-feira foi convocada uma reunião, ontem um acordo de lideranças partidárias e oposição à situação, em que quarta-feira virá a Secretaria de Saúde para a convite
uma convocação no primeiro momento, cancelamos e virá convite na quarta-feira. Então, se pudermos, então colocaria os vereadores para esse tempo, eu acho que um pouquinho mais de prazo, acho que seria bom vocês equalizarem o prazo só. No meu entendimento, vereador não há Pia, como... então veja a possibilidade. Eu faria 5 sessões, é um tempo suficiente. O projeto ele está, na minha opinião, repleto de vícios e nós precisamos ouvir também a Secretaria, porque isso aqui é uma medida do Executivo e não do Legislativo. Inclusive, eu só quero deixar registrado que esta não é uma matéria a nível de Câmara Municipal. Tá? É bom deixar isso bem claro aos vereadores, esse tema. Este tema é um assunto que remete ao Executivo da cidade de Curitiba, não ao Legislativo. Esta não é uma matéria que os vereadores deveriam estar submetidos. Vereador Pia, eu quero deixar claro também, é importante, inclusive dizer que o vereador Felipe também deixou isso claro aqui, que esta não é uma matéria para que a Câmara Municipal de Curitiba se posicione. Isso é uma matéria a nível de Executivo. Isso está claro, inclusive, para o autor da lei, do autor da lei. Então, eu acho assim, esse é um debate que já foi feito em todas as comissões. Eu acho que a gente pode agora, de verdade, vamos deixar então 5 sessões. Okay. Essa reunião extraordinária, ela servirá inclusive para emendas, se for o caso. Eu acho que para escutar emendas e para uma mediação. Vereadores, eu faço requerimento para adiamento por 5 sessões. Vereador, eu só vou dar uma sugestão, vereador Felipe. Nós temos uma pauta e nós temos regimes de urgências que estarão travando a pauta. Eu quero, com toda a sua data vênia, pedir para que a gente pudesse transferir para 7 sessões, porque é o prazo que nós esgotaríamos os nossos regimes de urgência, que vai trancar a pauta, e até mesmo nesse sentido. Então, 7 sessões seria um prazo que poderia vir a plenário. Se os senhores entenderem dessa forma, vereador Pia, 7 sessões, é uma sugestão que eu dou, só para nós ajustarmos o nosso calendário. Nós estamos com matérias que têm preferência, no sentido de que a Câmara precisa deliberar, que são regimes de urgência. Nesse sentido, 7 sessões. Eu pergunto ao autor da matéria, vereador Felipe, e vereador Pia Petruccello, se nesse prazo é possível, que aí esgotaríamos também essas reuniões nas comissões. Fica uma sugestão. Não, presidente, a Vossa Excelência tem os números e os dados. Se tem matéria trancando a pauta no sentido de urgência, nós temos que se adequar dentro disso. É evidente que existe uma ansiedade muito grande de todos em relação a isso. Eu entendo. Então, tem o período de matrícula, que isso é uma questão. Então, é evidente que a votação, se a gente conseguir, dentro das comissões, ter um entendimento, isso vai até acalmar vereador, todos. Então, ficaria... mais 5 minutos só para a gente também uma coisa que é importante explicar para as pessoas que aqui estão. Esse projeto, passando vereador aqui na Pia, casa... só um minutinho, só para encaminhar mais 5 minutos para darmos continuidade. De mais 5 minutos? 5 minutos. É o requerimento mais 5 minutos, então. Quero deixar claro uma posição. Plenário delibera 5 minutos de prorrogação. Já está aprovado, vereadores... Senhor presidente, como estão com a palavra, só deixar claro a Vossa Excelência a todos os vereadores, votar favorável é o de menos. Todo mundo pode aqui fazer palanque e votar favorável. Eu também posso votar favorável. Nós sabemos depois a decisão a quem cabe ao Executivo vetar ou não. Mas por isso que vai ter essa reunião com o Executivo e com todos juntos, entendeu? Eu acho que vai ficar muito claro até a posição da Prefeitura na própria reunião, entendeu? Eu posso votar favorável sem o menor problema. Depois cabe ao Executivo entendeu? Então eu quero parabenizar o senhor, muito obrigado. O vereador está com a palavra ainda, vereador Pia. Encerrou? Presidente, só para deixar informado para as mães que estão aqui, enfim, para as familiares, então ficou para quarta-feira, que seria que dia? Vereador, não, vereador, só um minutinho. Deixa eu pegar a data. É importante só para deixar seriam certo. 4 sessões. Vereador, Tito, foi... Eu só vou... Perfeito, 7 sessões.
Ele voltaria na pauta do dia 12 de dezembro. É possível isso? Não, tá, eu acho que não. A questão é o seguinte, tem que fazer o que dá certo. Se isso é o que dá certo para fazer a votação, então dia 12, quarta-feira, só que o mais importante, tão importante quanto a votação, são essas reuniões que serão feitas, talvez não seja uma, seja duas, mas que seja feita. Então dia 12 fica, se tudo der certo, a votação. Perfeito. É importante esclarecer aos pais e familiares que acompanharam essa sessão que o adiamento se faz necessário devido a um acordo entre o líder do prefeito e o autor da matéria, que querem aprofundar o debate. Eu acho que o debate é importante, esta casa fará um debate técnico também, que acredito que nesse debate técnico serão levantadas as questões inerentes ao que o projeto está sendo apontado, e há um prazo para que as comissões se manifestem. Então é isso, vereador Pia? 7 sessões? Perfeito. Então eu coloco em deliberação do plenário. Vereadores que entenderem que o adiamento da matéria, a pedido do vereador Felipe Braga Cortes, autor da matéria, pode ser adiado por 7 sessões, permaneçam como estão. Portanto, aprovado fica...